começando agora um novo programa, Espaço Diversidade, que é um programa idealizado pelo Grupo Elo e o Instituto Espaço Saúde, que traz a discussão aqui sobre cidadania LGBT, direitos e cultura também. No programa de hoje a gente vai falar sobre o novo movimento jovem e em que as famílias podem contribuir para o movimento LGBT. Temos como convidado hoje o Elvis Justino, da família Stronger, que vai falar uma boa noite para vocês. Boa noite, meu nome é Elvis Justino, sou um dos líderes da família Stronger, né, e estamos aqui para esclarecer um pouco mais sobre o que é família LGBT na noite e no dia de São Paulo. Então, se vocês estiverem interessados em mandarem uma pergunta pelo site, tem um campo aí, você pode escrever sua pergunta que ele responde aqui pra gente, tá bom? Vamos começar o programa de hoje perguntando como surgiram as famílias da noite, ou as famílias LGBT. Bem, as famílias da noite, né, as chamadas famílias LGBTs, elas surgiram na década de 80, né? Elas surgiram com uma ícone do meio LGBT, do centro de São Paulo, chamado Cris Negão, né? Pelo que falam, né, os mais antigos falam que foi ela quem começou com isso, né? E ela justamente formou as famílias para que não houvesse ataque de homofóbicos aos gays do centro de São Paulo, principalmente as travestis que faziam programas, né? Então ela formou justamente para proteção, para proteger a comunidade LGBT mesmo, né? E daí foi se espalhando, né? Porque a ideia pegou, né? Porque os gays já estavam cansados de apanhar, já estavam cansados de ser humilhados e começaram a se organizar para se defender, né? E a ideia se espalhou, né? E nesse processo, de lá até aqui, quando surgiu a Stronger, que é a família que você representa? Então, a Stronger já surgiu bem depois. Ela veio surgir agora em 2008, porque até então, até a década de 90, 95, por aí, era só mais famílias de travestis mesmo, né, na noite LGBT. Depois é que começou a se espalhar para os gays, né, em geral, né, para a comunidade LGBT em geral. Então aí a Stronger começou em 2008 numa matinê, né? Nós começamos numa matinê com um grupo acho que de 5 a 6 pessoas, né? E foi justamente nessa matinê que começou a Stronger, justamente para inibir a ação de assaltantes também, né? E de outras pessoas que também atacavam, né, as pessoas quando elas saíam das matinês e das baladas. Então para isso que foi formada a Stronger, né, no início. Além disso, quais seriam os princípios da Stronger desde da formação até agora? Olha, eu vou ser bem sincero com você, né? Que foi o que eu tô aqui representando a Stronger e foi o que eles me pediram para falar, né? E eles pediram para a gente não esconder o nosso passado. Uma das coisas que a Stronger, ela no começo ela era tida como uma gangue, né? Porque ela se juntava, ela pegava a molecada, né? Como a gente fala, pegava a molecada LGBT e se juntava para enfrentar ou para bater em outros grupos, né? Ou então até mesmo em outras famílias, né? Então ela realmente era tida no meio LGBT como uma gangue, né? Mas hoje em dia, né, de 2 anos para cá, de 2, 3 anos para cá, ela amadureceu, né? Ela mudou a ideia dela, porque realmente você ficar brigando numa praça, né? Eu acho que todo mundo agora é adulto, né? Lógico, tem outros jovens entrando agora, uma nova geração entrando, mas a geração antiga agora todo mundo é adulto, né? Ficar brigando, ficar com o olho roxo, com o nariz, entendeu? Isso não vale a pena, né? Então ela amadureceu nas ideias. Hoje em dia o que a gente queremos mesmo é fazer militância, é lutar por direitos LGBTs, né? Fazer algo que realmente mude a sociedade. Não ficar perdendo tempo como se perdia antigamente. E o que leva o jovem, o adolescente, a procurar as famílias para fazer parte? Olha, antigamente foi como eu falei, eles procuravam para se acharem os tais, para se achar os bambambãs, né, para brigar, né, para se sentir algo, né, naquele pedacinho de terra, no pedacinho de praça, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o jovem ele também amadureceu as ideias deles, né? Hoje em dia o jovem ele já pensa diferente, né? Porque o mundo evoluiu. Então as pessoas evoluíram, a mente evoluiu.
Então hoje o que eles querem? Hoje eles querem mais. Né? Eles querem lutar por direitos, eles querem realmente ir para as ruas, pegar a plaquinha e falar, eu estou aqui, eu sou gay, Deus me ama, entendeu? Eu quero meu direito, eu tenho direito, entendeu? Eles querem os direitos deles hoje em dia. Ele quer o direito de chegar na escola, sentar lá como homossexual e não fingindo ser um heterossexual. Entendeu? Ele quer chegar no trabalho dele como um homossexual e ser respeitado por isso. E não ter brincadeirinhas ou bullying no trabalho ou na escola como acontece. Entendeu? Então hoje em dia o jovem, ele amadureceu, ele quer ser respeitado, ele quer ser conhecido, ele quer ser conhecido como ele é. E não como os outros querem que ele seja, como a sociedade impõe que ele seja. Não, ele quer ser ele quer ser o que ele é de verdade. Então por isso que eles procuram as famílias LGBTs. Por quê? Porque eles querem mudar o mundo de hoje. Eles querem realmente fazer algo, eles querem lutar por algo. Entendi. E esse tema é bem interessante, porque assim, eu faço parte de uma das famílias, uma das mais antigas até, Sim. de um certo modo, que é a família de Mata. E uma das questões, não surgimos para ser uma família, não era essa a ideia. Quando nos reunimos, era apenas um grupo de amigos que a gente pudesse conversar um com o outro, falar um com o outro sobre assuntos que não falaremos em casa. E essa aproximação fez com que nós se tratávamos como família mesmo. Um cuidava do outro se preocupava com o outro, fazia parte da vida do outro, não apenas também só nas baladas, como muitas famílias acabaram começando basicamente nas baladas, mas no dia a dia. Era a pessoa que a gente ligava quando a gente estava com problema, a pessoa que a gente desabafava muitas vezes. E muitas vezes não éramos todos assumidos, então era o jeito de você ser semelhante, de pessoas que você possa... Você tirar aquela pressão do dia a dia, né, de cima de você, né, você encontrar um grupo onde você possa falar como você é realmente e eles te aceitarem de boa, né, é isso que as pessoas procuravam, né. Que é uma das partes interessantes, assim, e a família de Mata surgiu em 2012, a gente o ano que vem vai fazer 12 anos. Certo. Né, e estamos aí, caminhando, né? Claro que amadurecimento, igual você falou na questão da Stronger, é natural. Às vezes isso é até bom, porque vocês viram um lado como era, esse lado talvez não tenha sido tão bom assim, mas vocês aprenderam com aquilo e vocês estão amadurecendo para um outro lado e aprendendo outras coisas novas. Isso é interessante. Não, sim, com certeza, né? A gente mudamos muito. Né? Até mesmo a mente do pessoal mudou muito, né? Como você falou, antigamente a família pensava de um jeito, hoje pensa de outro. Hoje realmente, né, os jovens quando querem se desabafar, eles me ligam, perguntam, aí, eu tô assim, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, né? Muitos deles ainda hoje em dia não são assumidos, né? E quando eles entram numa família LGBT, que nem no caso é da Stronger, né, eles tomam coragem, eles tomam força, né, para se assumir diante da família e falar, não, eu sou gay. Porque depois de um determinado tempo, a pressão é muito forte. Porque eles começam a sair, né, então o pai começa a perguntar, onde você está indo? Né, e começa as mentiras, né, mas chega uma hora que a verdade aparece. O Facebook, muitos deles têm duplo Face, né, tem 2, 3, 4 Facebooks, tem 7 Facebooks. Pra você ter ideia, né, para se esconder dos familiares, dos amigos, dos héteros. Para desbaratear o pessoal, mas quando eles entram na família, eles veem que o mundo está diferente, eles podem se assumir hoje em dia, né? Porque existe uma lei que nos protege, né? Então eles podem se assumir porque a família vai estar com a pessoa. Então, se ela for voltada para fora de casa, por exemplo, a gente vamos ajudar essa pessoa, não vamos deixar ela na rua, como acontecia na década de 80. Né? Então as coisas mudaram, evoluíram muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, qual é o quadro? Está dentro da Stronger? Meninas, meninos, travestis? Você tem uma média, basicamente, de quanto tem de menino, quanto tem de menina? Olha, maioria absoluta é meninas, né, do sexo masculino. Precisa assim, né? A maioria do sexo masculino. Eu acho que deve ser cerca de uns 80% a 70% masculino, né, e 30% feminino. Travestis a gente também falta. Estamos procurando que travesti também falta, né? Não, eu acho que talvez seja um reflexo, né? A gente vê hoje... Tem os héteros também na família. E até na questão da própria comunidade mesmo, as meninas costumam ficar mais juntas delas mesmo, né? Sim. Eu lembro que há alguns anos atrás
existiam famílias que tinham grande concentração de meninas, como a Polisson, a Alice. Então era uma família que tinha muitas meninas, eu notava bastante isso. E dentro da Dimata também a gente não tem muitas garotas. A gente tem travestis, tem algumas travestis, tem transexuais e tem a maioria esmagadora de meninos. Acontece a mesma coisa da gente. A gente temos agora que começou a crescer um pouco mais de meninas, porque elas começaram a perceber que família era legal, era uma coisa legal, uma coisa que organizava festa, era uma coisa que organizava encontros, entendeu? Então elas queriam participar disso. Então isso deu nos femininos na família, né? Nas meninas na família. Dentro da Stronger, quantos membros hoje tem? Olha, nós temos um gráfico da família, né, que nós fizemos um cadastramento. Uma coisa nova também dessa nova Stronger, porque antigamente não tinha. Você simplesmente chegava numa balada, falava, você é meu filho, você é da Stronger e acabou. E você era, você não tinha opção. Ou se você falasse não, depois você sabia como é que era resolvido, né? Então hoje em dia não, hoje em dia nós já temos um cadastro de pessoas que realmente querem entrar na Stronger. Então antes da pessoa entrar na Stronger, que a gente faz um questionário, pergunta para a pessoa se ela sabe o que é a família, e ela fala não, geralmente, né? Aí a gente explica o que é a família, quais são os projetos da família, como a família anda hoje em dia, e sobre as reuniões e tudo mais, sobre os eventos que a família está envolvida hoje em dia, né? E pedimos para a pessoa fazer um cadastro. Nesse cadastro ela vai colocar o nome dela, o e-mail, o telefone e o endereço, né, dela, dizendo de onde ela é. Hoje em dia nós temos 100 pessoas cadastradas na família, mas existem mais pessoas. Nós acreditamos que exista cerca de 170 membros na Stronger, mas cadastrados só 100. E existe um fortalecimento na questão da identidade desses membros para que eles se assumam, ou isso é totalmente a opinião, a vontade e o momento do membro mesmo? Então, a gente não forçamos ninguém a nada, né? As pessoas aqui que vão convivendo com a gente o dia a dia, né? Eles que vão vendo que realmente a gente está lutando, que mais e mais pessoas estão lutando, que mais e mais pessoas estão indo para as ruas, né? Então eles percebem a mudança, e não só lutar por direito, mas como você falou, você conversar com igual, você é diferente. É diferente quando você pega um gay para conversar e um hétero. É totalmente diferente. Muda a conversa, muda os assuntos, muda o foco. Entendeu? Então é diferente. Então a gente pega e orienta a pessoa a se assumir só no momento certo. Ela sentir que é o momento certo. E quando ela fizer isso, ela avisar para nós qual foi o resultado. Né? Para a gente estar apoiando ela em tudo. Eu acho que um dos princípios das famílias é essa troca de experiências, como se diz, a palavra que me fugiu agora, mas convívio. E a partir do momento que a pessoa convive com outras pessoas iguais, elas começam a se aceitar um pouco melhor, né? Elas começam a ver o mundo um pouco diferente, em vez daquela questão de ficar se escondendo o tempo todo, ela acaba vendo que existem pessoas iguais, pessoas que passaram por experiências, que muitas vezes essas experiências é compartilhada e ela acaba sabendo como aquele lá se assumiu, quais foram os assuntos que ele contou, como ele contou, e acaba levando isso como experiência e talvez até um pouco mais de vontade de se assumir. E eu particularmente acho que o ato de se assumir é um ato político. A gente costuma dizer bastante, quando as pessoas entram na família Dimata, ela recebe um e-mail dizendo parabéns e conta um pouquinho da história da família e termina o e-mail falando que ela se tornou uma das estrelas da constelação da Dimata. Dimata tem como símbolo a estrela. E a partir do momento que ela se assume, a gente costuma dizer que aquela estrela começou a brilhar. Então, existe um mundo que brilha ao lado dela, mas ela está lá. No momento dela, ela vai brilhar por si só. E a partir daquele momento, ela se torna um cidadão. Eu acredito assim, a partir do momento que você se assume, você acaba se tornando um cidadão. Não, a coisa até muda. A partir do momento que você se assume, lógico, nas primeiras semanas, até alguns chegam até no primeiro ano, vai ser um pouco difícil, vai ser uma coisa meio pesada para o pai, para a mãe aceitar. Mas depois que o pai e a mãe respeitou a sua decisão, respeitou a sua orientação, aí a coisa muda.
Aí você se sente mais leve, você se sente de bem com a vida, você não está mais nem aí porque as pessoas vão falar no seu trabalho, na escola, ou seja, a base da pessoa está dentro de casa. Né? Quando ela é bem aceita dentro de casa, a sociedade não importa, ela passa fichinha. Eu me assumi com 17 anos, eu acho que foi muito tarde, mas assim, eu lembro que uma das primeiras sensações que eu senti depois de me assumir é o alívio. É você saber que você não precisa sair de casa para ir para balada, encontrar os amigos e falar com a mãe que está indo para outro lugar. Então, esse sentimento de alívio é muito interessante. E só para pegar gancho com essa história, a Dimata se assumiu um dos meninos da família na semana passada, queria mandar um beijo para ele, que é o Maurício Dimata. Beijo para você. Uma outra pergunta, Elvis, quando você entrou para a Stronger? Olha, eu era de uma outra família, né, que eu não posso dizer o nome aqui por questões éticas, né? E essa família, ela não estava correspondendo àquilo que eu queria. Né? Por quê? Porque eu entrei numa família, no grupo, porque eu percebi que era um fenômeno. Era um grupo em potencial. Porque, querendo ou não, você consegue, numa família LGBT, você consegue reunir 100 pessoas brincando. 30, 10, 20, 40 jovens brincando numa praça, num dia. Entendeu? Numa balada. Então, é uma organização, é uma pré-organização. Né? Então, quando eu entrei para essa família, eu entrei pensando que realmente se lutava contra a homofobia. Tanto que eu questionava as pessoas, os pais da família, e aí, quando é que a gente vai fazer uma passeata? E aí, quando é que a gente vai fazer, pelo menos botar no Face, né? Sou contra a homofobia. Quando é que a gente vai procurar um político para cobrar dele a aprovação da PL 122? Quando é que a gente vai fazer algo realmente que interessa, que importa para o grupo? E as pessoas não me respondiam. Né? As pessoas só queriam saber de balada, bebedeira, muitos até droga, entendeu? Então eu falei, isso não é para mim. E aí foi quando eu conheci o pessoal da Stronger, né? Conheci a Thalita, que é a mãe da Stronger, e o Roberto. E quando eu conheci eles escutaram as minhas ideias. Porque até então a Stronger não era igual às outras. Tanto que me pediram até para falar uma história, né? Quando eu cheguei na Stronger, eu perguntei para a Thalita, né? Um beijo para a Thalita, né? Nossa eterna mãe da noite, né? Muito respeitada a Thalita. E aí eu perguntei para a Thalita, o que a Stronger faz de diferente das outras famílias? Porque eu quero entrar. E aí a Thalita pegou e falou para mim, a gente vai pro Bar Verde. Que é um barzinho que fica ali na Rua Augusta, né? Aí eu falei, essa é a diferença? Vocês vão pro Bar Verde? Aí ela, não, lógico que não. Você acha que é só isso? Não, a gente de vez em quando vai pra praça tomar um vinho. Né? Aí eu falei pra ela, e protestos? Ela falou, não tá tendo, como é que a gente vai ir? Né? Ou seja, você vê a inocência da pessoa, né? Porque até então ela não conhecia esse mundo de militância. Né? Eu fui falando com ela, fui falando das minhas ideias para ela. Ela pegou, conversou com o pai da família e ele aceitou. Né? Ele aceitou de boa. Ele abriu as portas da Stronger para novas ideias, para o novo mundo. Né? Tanto que depois que ele abriu a porta para essas novas ideias, a coisa andou que foi uma beleza. A gente conseguiu abrir um espaço excelente no mundo onde a gente vivemos hoje em dia. Né? Mudamos muita coisa mesmo. E é um dos motivos da gente hoje estar discutindo esse assunto. Por quê? Eu sempre achei, na minha vida, eu comecei a militância cedo, né, militei para algumas ONGs, e a família foi uma coisa assim que surgiu na minha vida do nada, mas foi crescendo. Eu comecei a entrar na questão da militância um pouco maior por conta das pessoas da família. Porque era uma forma minha, que eu encontrei, de melhorar a situação para eles. A gente sabe que, verdade. Visto por jovem, hoje, militância, e até eu lembro muito bem do tempo que eu tinha os meus 15, 16 anos, era uma coisa chata. Olha, Fu, na verdade eu vou até falar para você, amigo meu. Né, a militância, na verdade, principalmente a militância LGBT, né, isso eu falo sem medo. Os militantes, eles estão muito afastados do povo, da população LGBT, da comunidade em si. Porque eles se trancam muitas vezes em ONGs, fazem reuniões com outras ONGs, e outras ONGs, e ONGs, e ONGs, e ONGs, e não sai daquele meio deles. Ou seja, o povo mesmo, entendeu? Mas então, aí chega aquele povo... Aí é onde chegam as famílias. Por quê? Porque as famílias chegam até o povo.
Então, e essa é um ponto central desse debate, é que como as famílias podem contribuir com isso. Porque assim, muitas vezes a gente reclama muito de políticos. A gente fala que o vereador não faz isso, que o prefeito não faz aquilo, e que o governador não faz, o presidente muito menos. Né? E acaba faltando a gente também procurar isso. Sim. Né? Mas assim, a gente vai para um rápido intervalo agora, e na volta a gente volta com mais perguntas e vamos aprofundar mais esse assunto. Fazer uma pergunta na questão da Stronger. A Stronger começou de uma maneira diferente, tinha um outro pensamento, com o tempo ela foi amadurecendo dentro desses 6 anos, e hoje quais são os objetivos da Stronger? Olha, hoje os objetivos da nossa família, ela está muito relevante à militância realmente. Nós queremos realmente lutar, tanto que nós já fazemos campanhas contra a homofobia, né? Em toda parada LGBT, por exemplo, que a gente estamos presente, a gente levamos uma placa, né? E nessa placa está dizendo, homofobia não faz sentido. E pedimos para a pessoa tirar uma foto, né? A gente sai na parada e pedimos para a pessoa tirar uma foto, ou seja, a gente marca com a turma, vai sempre cerca de 30, 40 pessoas da família, né? Mais ou menos essa base, e bebemos como todo mundo bebe, né? Todo mundo beija muito, que a parada, o pessoal gosta de beijar mesmo, beija muito, o pessoal se diverte, o pessoal faz a festa deles, mas também faz o ato político deles,
que é o nosso protesto, que é tirar uma foto com a pessoa dizendo homofobia não faz sentido. Que é para que as paradas foram criadas, lutar por algo que a gente acreditamos. Né? E não somente isso que nós fazemos, não é só esse o nosso objetivo. Também hoje, né, a nossa família está fazendo um projeto cultural. Né? Foi o primeiro que a gente criou, foi o nosso bebezinho, né, que é o Cine Diversidade. Né, em parceria, lógico, com o Cine Clube, com outros grupos como o Top GLS, né, com os gays que frequentam o CC do Grajaú, que é o Centro Cultural do Grajaú, que é assim que eles chamam, né? E lá existe um cinema, uma sala de cinema de verdade, foi construída uma sala de cinema lá no Grajaú, é a única sala de cinema na periferia de São Paulo, não existe outra, eles têm esse privilégio, né? E aí eu peguei e olhei aquela placa dizendo cinema comunitário, gostei, né? Entrei no cinema, quando eu entrei eu fiquei assim de boca aberta, porque não perde em nada para uma sala do Cinemark. Não perde em nada. É uma verdadeira sala de cinema. Eu fiquei de boca aberta, né? No meio da comunidade ter uma sala daquela, eu fiquei impressionado. E aí eu tive a ideia, por que não passar um cine direcionado ao público LGBT? Né? Eu sei que já existe cines lá no centro da cidade, né? Eu fiquei sabendo depois que nós fizemos o nosso, né? Que existe outros cines espalhados, né? Mas com uma sala de cinema não tem. O nosso é o único. Nossa, é o único com uma sala de cinema de verdade, né? Como eu costumo dizer, de verdade. Por quê? Porque tem a poltrona toda aconchegante, uma tela muito grande, sons igual de uma sala de cinema de verdade. Então, a gente somos a única família, ou a única ONG, ou seja lá, o único grupo LGBT que temos uma sala de cinema. Né? E que aproveitamos isso para quê? Para passar para as pessoas filmes LGBTs. E quebramos também um outro tabu. Por quê? Porque nesses outros cinemas sempre passam os mesmos filmes. Filmes até muitas vezes antigos que as pessoas, os jovens de hoje em dia, por exemplo, não gostam. Você vai passar um filme de 80, ele não vai gostar. Né? Então nós inovamos nisso, porque também fomos os primeiros a passar Quem Tem Medo de Cris Negão. Né? E não só esse, como passamos Eu Não Quero Voltar Sozinho, que foi um curta assistido no YouTube por mais de 3 milhões de pessoas. Né? E passamos e fez um sucesso também no nosso cine. Passamos o Café com Leite, né? E agora vamos passar um filme das antigas, que é o Milk. Passamos Bob, Orações para Bob, onde a plateia se emocionou, que são filmes que geralmente não passam nos outros cines. E Milk, que passa nos outros filmes, que ele é importante sim, ele é antigo, mas ele é importante porque ele fala justamente da importância política e da militância na nossa vida. Né? E ele vai ser passado agora dia 23, lá no Grajaú. E temos também agora, além desse evento, o que mais nós temos? Acho que é só isso mesmo, os nossos objetivos. E para o ano que vem, a gente também queremos fazer, dar mais apoio a algumas paradas gays, né? Assim como já estamos fazendo na de Mauá. Né? Queremos nos infiltrar em mais paradas LGBTs. Para essa questão política, mudar um pouco a mente do público, para que o público venha na parada não somente festejar, mas exigir direitos, ou seja, ele pode festejar, mas ele tem que ter um momento dele também de falar, eu estou aqui, eu mereço respeito, que é o que a gente estamos fazendo. Você viu aí que já mudou bastante os objetivos da Stronger de antes do agora, né? Voltando à questão dos filmes, nós passamos na Semana da Diversidade do ano passado em Mauá, Eu Não Quero Voltar Sozinho, juntou todo mundo, que era uma praça pública, então aberto, tinha senhoras, senhores, e você via bastante a reação do público depois, quando chegou do beijinho, do selinho tímido no final do filme, e que as pessoas ficavam assim, sabe? Mas de um certo modo, não aquela coisa que a gente achava, nossa, vão reclamar, não, elas ficaram encantadas com a história. Este ano, na Semana da Diversidade, no dia 29 de novembro, a gente vai passar o filme Orações para Bob. Orações para Bob, eu vi. Um ótimo filme. E é um filme bem interessante e, se Deus quiser, a gente vai ter um bom debate depois, no final desse filme. Mas mais para frente, nos programas, eu vou falando um pouco mais sobre a programação. Mas isso é importante você mostrar, fazer cines com o público, mostrando que o mundo LGBT não é promíscuo, como os héteros pensam, que a gente só sabe ver filme pornô, que só existe filme pornô no nosso mundo. Não. Existem outros tipos de filmes culturais e intelectuais que a gente também fazemos, entendeu?
E não só na Zona Sul, mas como eu esqueci até de falar isso, que a gente pretendemos sim no ano que vem fazer na Zona Oeste, na Zona Leste e também no centro de São Paulo. A gente pretendemos na Zona Norte também. Nós já estamos em contato com alguns céus para transformar essas salas de teatro em cinema também, né? Botando um retroprojetor e fazendo um cine lá também. A gente pretendemos fazer isso em outras zonas também. É que lá é o comecinho, né? Então estamos ainda testando, né? E está dando certo. Interessante. E voltando um pouco à questão geral das famílias, existe hoje a marginalização das famílias? Sim, existe. Mas muitas delas porque muitas provocaram com as suas ações, né? Como eu falei no passado, não era só Stronger que ficava na briga, ela precisava brigar com o outro, né? Então existe sim a marginalização das famílias, mas está mudando a mente do povo. Né? O povo está mudando muito a mente dele porque as próprias famílias amadureceram. Que nem hoje, 80% não, vou dizer que 50%, 70% das festas que são feitas, né, em baladas LGBTs, são feitas por famílias. Né? 70%. Né? Então, a forma das famílias pensar mudou muito. Elas querem fazer algo diferente, sabe? Elas pararam de pensar só em briguinha na praça. Sabe aquele negócio de infância? No prezinho que você pega e faz a sua turminha e a outra faz a outra turminha e briga. Então, essa mentalidade acabou. Hoje as famílias querem fazer mais. Elas querem mudar realmente o mundo LGBT. Né? Que nem a importância de uma festa, que nem eu estava falando para você, que algumas estão fazendo. E estão mudando a forma do povo pensar. Por quê? Muitas vezes você tem uma pessoa ali que ela quer ser uma drag, ou tem um bonde de funk, que nem a gente temos o bonde da Stronger, né? Ou a pessoa ela canta, ou ela dança, ela faz alguma coisa, ela tem um talento que ela quer mostrar. Só que se ela chegar numa balada grande, ela não vai conseguir mostrar. Mas se ela chegar numa balada de médio porte e que a família já faz uma festa lá, ela vai conseguir mostrar o trabalho dela. Então isso é legal para nós, mostrar o trabalho da pessoa, mostrar um novo talento para o mundo. Questão cultural. É uma questão cultural até. Então até a mente, você percebe que até a balada, ela muda a mente da pessoa. Até mesmo para ir na balada a pessoa já vai pensando, vou ver aquela minha amiga, ou ela está dançando, vou ver aquela, é da família. Então eles já vão querendo ver atrações. E não só para pegação ou para beber. Então até a mente do pessoal muda em relação a isso. Então, a mente do pessoal em relação à marginalização, que se marginalizava muito. Não, família é tudo gangue. Não, hoje em dia não. Algumas famílias são gangues. Porque tem essa que está fazendo as coisas. Então, mudou a mente do pessoal, e muito, em relação a isso. E eu particularmente, eu fico um pouco feliz com isso, porque assim, como eu faço parte de uma família, eu via um pouco a questão da realidade da minha família e das outras. A de Mata sempre foi um pouco diferente das outras. Às vezes até me falavam, nossa, vocês parecem ET. Né? Nós temos regras demais. Eu costumo falar regras demais, porque realmente são regras demais. Né? Mas assim, são as coisas que deixaram e que construíram a família no longo desses 12 anos, basicamente. E assim, uma das ações da família que é muito forte é que a gente sempre consegue entradas para convites, né, no caso, para seminário. A gente escolhe lá alguns membros que queiram participar desse seminário, onde que ele vai aprender um pouco sobre direitos humanos. Uma questão que é muito interessante, bastante, que a gente está vendo bastante dentro da família, é que assim, existe uma luta coletiva. Né? Não é só questão dos direitos de pessoas LGBT. Não, mas não. De não mulheres, é só, de negros, de pessoas com deficiência. Não é só LGBTs. É o preconceito em geral que nós estamos falando aqui. Não é só homofobia. E a gente acabou notando bastante isso, que começou a surgir isso depois das participações em outros eventos de ONGs tradicionais. A gente chegava a pedir vagas mesmo, já chegamos a pedir vagas para membros da família e o pessoal se interessa e vai. É claro que assim, por ser um grupo mais grande, formado maioria por jovens, às vezes tem certos eventos que são muito, como se diz, tradicionais e pesados demais. Eles cansam, não gostam de ficar lá horas e horas sentados, sempre. E assim, normalmente é assunto sobre direitos LGBT, a questão dos direitos das mulheres, o feminismo bastante forte nessa questão. Existe, por exemplo, no caso, gays, negros. Então entra-se o assunto na questão racial também forte nesse assunto. A família de uns 3 anos para cá entrou na questão política também um pouco mais forte.
porque a gente acredita que o quê? A gente pode cobrar, mas a gente também pode participar da construção daquela plataforma política, a construção das propostas. E aí, normalmente, isso vem despontando bastante na família de Markham nos últimos tempos. Hoje, a família de Markham participa, e até com a Stronger como apoio, a questão da divulgação da Semana da Diversidade de Mauá inteira. Entendeu? Então, é uma forma, assim, de usar esse jovem, de fazer com que ele faça uma coisa que ele goste, por exemplo, a divulgação de um evento, a criação daquela questão vamos dizer, a criação artística daquele evento, com quais são as atrações que serão apresentadas. Então, isso vai motivando aquele jovem a participar. Com certeza, você pega esses jovens, né, eles não só se motivam a fazer isso, como eles sentam, eles se organizam, entendeu? Eles aprendem a se organizar, eles aprendem muito com isso. Eles se organizam, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo, não, a gente vai para esse caminho, vai para aquele, entendeu? Então, eles gostam disso. Eles só precisam ter espaço para fazer isso. Então, eles precisam disso. E aí, por esse motivo, a importância dessa aproximação das famílias do movimento tradicional da militância. E o movimento também não olhar aquelas famílias como gangues, porque algumas não são. Então, são jovens que podem contribuir para a renovação também deste movimento. Porque senão, se ficar jovens de um lado e o movimento tradicional de outro, vai chegar um momento que não vai ter mais movimento. Porque todos vão envelhecendo, vão mudando os seus caminhos, fazem outras coisas da vida e vai deixando esfriar um pouco a questão do movimento. E hoje em dia, quando a gente sabe que a questão da sociedade civil está ficando muito, muito mais difícil, né, por conta de várias ações e situações, e é um movimento que se pode ganhar a questão do trabalho e melhorar essa questão com a ajuda das famílias, né? Sim, com certeza. Eu acredito, quando eu me aproximei das famílias LGBTs, né, eu me aproximei justamente para isso, para pegar aquela população, juntar com a ONG, porque ela é a ponte. Família, ONG e a política. Para todo mundo trabalhar em conjunto, para depois andar. Eu acho que é essa a nossa intenção. Para finalizar nosso programa de hoje, que foi bem rápido, né? Eu vou chamar um vídeo da família Stronger para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que ele falou sobre as placas nos eventos que eles vão. No, no, no more, baby, 'cause I'm stronger on my own. I'm gonna go it alone, although I'm lonely. You see, you let me down so many times before, but right here in my mind, you are the only one I love, but I've shown you the door. If you could see me now, to what I was back then, you swear I was a different girl. Oh, believe me, boy, I had to make a choice. No more will you destroy my world. No more will I pretend. Don't need the services you lend, 'cause I'm stronger on my own. I'm stronger on my own. 'Cause right now I see just where I wanna be, and it's better on my own. I'm stronger on my own. No more will I pretend. Don't need the services you lend, 'cause I'm stronger on my own. I'm stronger on my own. 'Cause right now I see just where I wanna be, and it's better on my own. I'm stronger on my own. So did you care? Did you ever love me? Because you never. Considerações finais, né, o
O nosso convidado é Elvis Stronger, vai falar um pouco mais sobre ele, sobre o trabalho da Stronger e vai se despedir da gente nesse programa. Primeiramente eu quero agradecer a você por estar dando essa oportunidade para estarmos falando sobre esse assunto de famílias, né? Porque muitos militantes, né, desconhecem esse assunto de famílias, porque é algo realmente que mexe muito com jovens, né? Então, agradecer a você por isso, agradecer a pessoa da família por ter confiado em mim para estar aqui hoje, né? Agradecer as famílias parceiras nossas, né, que é a família Valentine, né? Tem a família Cobra também, que é parceira nossa, a família Blazer, né? E agradecer ao pessoal em geral, né, por tudo isso que eles têm feito por nós, né? E também falar para o pessoal que dia 23 agora, né, de novembro, nós vamos ter o Cine Diversidade com o filme Milk, né, que vai começar às 7 horas lá no CC do Grajaú. O Centro Cultural do Grajaú fica próximo ao terminal do Grajaú, ou da estação de trem do Grajaú. Tá bom? Então, a gente agradece aqueles que estão assistindo a gente. O programa Espaço Diversidade é um programa que vem traduzir alguns temas para a gente. No próximo programa a gente vai ter o convidado G. Santos, ele é da Zona Leste de São Paulo, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho de militância nos extremos das cidades, na periferia, em um lugar onde que normalmente é esquecido, não só pela militância tradicional, mas como o governo e tudo mais. Né? Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, Facebook/Admatan ou Facebook/LGBT. Para entrar em contato com o pessoal da Stronger, se não me engano, é Facebook/StrongerGLS. Isso, tem também o nosso e-mail, que é famíliastronger.outlook.com.br. Então, aí vocês, quero agradecer de novo. Muito obrigado e boa noite.